19ª videoaula de português. Nós faremos a correção da página 67 até 76 e o lançamento da 77 até 86, ok? Abram na página 67, atividades finais. Leia o verbete e responda as questões de 1 a 5. Ele foi acessado por meio do hiperlink disponível no texto que você leu neste capítulo. Frigilidade. Ok? Eles clicaram lá nessa palavrinha e olha o que apareceu. Outra informação. Lembra que nós falamos sobre o hiperlink? 1. Qual hiperlink presente em um dos verbetes deste capítulo leva o leitor a esse texto? É correto afirmar que os assuntos tratados nesses verbetes estão conectados? Comente. O hiperlink frigilidade, como nós vemos aqui, está presente no verbete, aquele verbete que nós vimos, sobre o canário, tá? E a outra pergunta, é correto afirmar que os assuntos tratados nesses verbetes estão conectados? Sim. Os assuntos que são tratados nesse verbete estão conectados. Por quê? O canário é um pássaro que pertence a essa família, Frigilidae, ok? 2. Em quais lugares do planeta não há fringilídeos? Madagascar, Austrália, Antártida e ilhas do Pacífico. Página 68, número 3. Quais aves pertencem à família Frigilidae? Canários, tentilhões, pintarroxos, pintacilgos, verdilhões, lugres e cruzabicos. 4. Cite ao menos 2 características das aves dessa família. Então vamos lá, é só olhar no texto. São aves de pequeno ou médio porte e ostentam um bico forte, geralmente cônico. Seus ninhos têm a forma de cesto e estão construídos em árvores. 5. Se você estivesse lendo esse verbete na tela de um computador, o que faria para saber mais sobre algumas das informações citadas no texto, como Madagascar, canários, pintacilgos ou cruzabicos? O que vocês fariam? Basta clicar, no hiperlink de cada palavra e vocês conseguiriam navegar por páginas da internet que trazem informações sobre elas. Observe a tirinha para responder as questões 6 a 9. Com certeza, vocês, cada um, conseguiu ler essa tirinha com muita atenção para responder as questões que estão na página 69. 6. O que significa jogar sujo? Trapacear, enganar. 7. Por que Cebolinha ficou surpreso com o agradecimento do Cascão? Porque ele tinha feito uma crítica ao amigo, e ele entendeu como elogio. A gente sabe que ele não gosta de tomar banho, ele não gosta de água. Então, para ele, jogar sujo, ele acreditou que fosse um elogio. 8. Explique por que de o Cascão ter gostado do que Cebolinha disse sobre ele. Como eu falei, porque a expressão pode significar também que ele estava sujo, sem tomar banho. 9. Elabore frases ou orações para um dos sentidos da expressão jogar sujo. Estaremos corrigindo na live, que é uma resposta pessoal. 10. Complete as frases com apostos, como no exemplo. Se precisar, você pode consultar um dicionário. A. Os asteroides, pequenos corpos rochosos que orbitam o Sol, foram identificados em 1801. Então, na letra B, como que ficaria? A geologia, estudo dos aspectos físicos da Terra, é uma área muito importante. B. A zoologia, estudo da vida animal, divide-se em diversas áreas. D. A astronomia, estudo dos corpos celestes, é uma ciência muito antiga. E. A arqueologia, estudo dos restos de construções antigas, tem como objetivo entender épocas passadas. F. A meteorologia, estudo dos fenômenos atmosféricos, é muito útil no dia a dia. Página 70, 11. Observe as frases e responda. A frase primeira, a número 1. Ana, Maria e Carlos são amigos. A segunda, Ana Maria e Carlos são amigos. A. Que diferença de sentido a vírgula provoca entre as frases? A vírgula ela vai mudar o entendimento dessas frases, Porque na primeira frase
São 3 amigos, Ana, Maria e Carlos. Na segunda são apenas 2, Ana Maria e Carlos. B, na frase 1, qual é a outra possibilidade de entendimento? A gente também tem um outro sentido de interpretar a frase 1, né? Ana como vocativo. Nesse caso, alguém estaria dizendo para Ana que Maria e Carlos são amigos. Leia a tirinha e responda as questões 12 e 13. 12. Você sabe o que é uma pintura rupestre? Sim, que nós já estudamos isso em história. Considerando o contexto do diálogo, levante hipótese. São pinturas antigas e pré-históricas, ok? 13. Consulte em uma enciclopédia o verbete pintura rupestre e explique resumidamente o que é esse tipo de arte. Uma resposta pessoal, estaremos corrigindo depois. Página 71, 14. Leia este trecho do texto sobre a arte rupestre e pontue-o adequadamente. Na página 15, a gente tinha que reescrever esse texto, tá? A 14 depois nós vamos verificar na live e na página 15 a tia Andréia vai estar lendo a forma que poderia estar sendo feita, né? A forma que vocês reescreveram esse texto. Se tiver diferente, não tem problema que depois a gente faz algumas correções. Poderia ficar assim: é chamado de arte rupestre o conjunto de figuras encontradas em paredes de cavernas e outros abrigos. Ponto continuativo. Esses desenhos começaram a ser feitos pelos homens há cerca de 40 mil anos. Ponto continuativo. Já nesse período, vírgula, os homens viviam em grutas e cavernas e, vírgula, em suas paredes, vírgula, desenhavam cenas de suas vidas, vírgula, de rituais religiosos, vírgula, além de plantas, vírgula, sementes, vírgulas, animais, vírgula, flechas, vírgulas, astros e mãos, vírgulas, como na Patagônia, com letra maiúscula, que é nome próprio, vírgula, Argentina, vírgula, onde há uma caverna que guarda em suas paredes desenhos de centenas de mãos. Ponto, parágrafo. Outras formulações também poderão ser aceitas, vírgula, desde que tenham sido retiradas as marcas de oralidade e o conteúdo do texto original tenha sido preservado, ok? Ou seja, outras informações vocês podem colocar. Então, a gente para aqui, centenas de mãos, ponto. Em seguida, a tia Andréia está dando a informação que outras formulações vocês podem ter criado. E a gente corrige isso na live. E aqui, ó, só para corrigir, quando a tia Andréia fala Patagônia, vírgula, Argentina, vírgula, onde há uma caverna que guarda em suas paredes dezenas de centenas de mãos, é ponto final, tá? Embaixo é outros tipos de formulações que vocês escreveram. Relembrando, páginas 72 e 71, preencha o esquema com os principais tópicos aprendidos no capítulo. O primeiro, né, é uma resposta pessoal. E embaixo, explica determinado assunto por meio de definições, curiosidades e informações complementares. Verbete de enciclopédia. Embaixo, apresenta significados das palavras e informações sobre as classes de palavras às quais pertencem. Verbete de dicionário. Capacidade que as palavras possuem em assumir vários sentidos em diversas situações de uso. Polissemia. Possui várias funções, como isolar vocativos e apostos e enumerar ou listar elementos independentes, a vírgula, ok? Aqui, o que você aprendeu, vão marcar aquilo que vocês dominam. Capítulo 6, nós vamos falar de algo bem bacana, sobre histórias em quadrinhos, tá? Vamos abrir na página 76, que é a página referente à videoaula anterior, né? Você lerá a seguir uma história em quadrinhos da Turma da Mônica. Quem são os personagens principais dessa turma? O que você sabe sobre cada um deles? Quais são as suas principais características? O título da história em quadrinhos a seguir é Mônica em Pontaria. Só participam dela Mônica e Cebolinha. Como você imagina que será essa história? Tia Andréia pediu para que vocês fizessem uma história em quadrinho antes de ler e montassem de acordo de como vocês achariam que seria essa história, tá? Então, vamos agora iniciar o nosso lançamento, que são os exercícios e também uma história em quadrinho que vocês vão montar, que é bem legal. 1, página 77.
Número 1. Quais linguagens compõem a história em quadrinhos? O leitor conseguiria entender a história lendo apenas uma dessas linguagens? Comente. Então, vocês vão comentar de acordo com o que vocês observaram na história em quadrinho anterior. A 2, vocês vão fazer a letra A, B, C e D, que nós sabemos que a história... A história em quadrinhos é uma narrativa que se organiza sequencialmente, ou seja, em sequência, né? De acordo com o desenrolar dos acontecimentos. Então, você vai estar observando essa leitura em quadrinho e respondendo essas questões. Página 78, vocês também vão responder a letra E, F e G. A número 3, tá? Observe os recursos utilizados na história em quadrinhos e responda as questões a seguir. A letra A. Foram usados 2 tipos de balões de fala da história. O que cada um deles revela sobre a fala dos personagens, né? O primeiro que a gente está vendo aqui, que são contornados, né? Indica que Mônica e Cebolinha estão falando num tom de voz normal, que é esse aqui pintadinho de azul. O outro, né, que são umas ondinhas assim, ó, né, são tremidas, eles indicam a emoção do personagem. Então, esses balões são muito importantes na história em quadrinho. Então, toda história em quadrinho vocês precisam colocar esses balões. Na página 79, vocês vão responder a letra B, C, D, E. A número 4 está falando assim: as onomatopeias são palavras que imitam sons, acrescentando sonoridade às imagens das histórias em quadrinhos. Vamos marcar isso aí, passem o marca-texto. Por exemplo, a letra A. A palavra zup foi usada diversas vezes. O que ela indica? Ela indica o som de um objeto em movimento, né? Quando a pedra está sendo jogada. Então, as onomatopeias são importantes. B. O que revela a onomatopeia usada no penúltimo quadrinho? Por que só ela aparece como imagem? Tá? A gente pode observar que ela revela ao leitor que Cebolinha foi acertado, tadinho, como sempre, né? Pela Mônica, tá? Ela representa o barulho de uma batida. Vamos agora para a página 80. Vocês também vão responder a número 5, a letra A e a letra B. Produção de texto. Agora sim, cheguei aonde eu quero que vocês prestem também muita atenção. Você produzirá uma história em quadrinhos para publicar no mural de sua escola e ou em um site a qual você e seus colegas tenham acesso, como o blog da escola. Converse com o seu professor, que sou eu, né, e com seus colegas para juntos decidirem sobre isso. Como que a gente vai fazer para estar publicando isso? Depois a gente conversa. É importante ter em mente o público da sua história, alunos e professores da sua escola. Para dar início à sua produção, defina quem são os personagens, onde se passa a história, que problema ou conflito os personagens enfrentam e como acaba a história. Escrevam no caderno o que decidiram juntos, ok? Então, vocês vão elaborar essa história em quadrinho, tá? Que nós já aprendemos que o que são histórias em quadrinho? São textos que se destinam a um variado grupo de leitores, tá bom? E qualquer faixa etária lê história em quadrinhos. Tem adultos que também gostam muito. E elas podem ter o objetivo de entreter, causar o riso ou fazer uma crítica. São organizadas em quadros que seguem uma sequência narrativa, com personagens, tempo e lugar. E mesclam linguagem verbal e não verbal, desenhos das cenas, fontes de letras, tamanho, cor, etc. A onomatopeias, que é importante ser colocada. Na página 81, as histórias em quadrinhos contam ainda com diversos tipos de balões. Esses balões aqui vocês têm que colocar também na história em quadrinho, tá? Por exemplo, o que indica a fala, olha como que é o balão. Você viu meu livro? O pensamento, olha como tem que ser o balão. Olha o grito, o cochicho, amor, ideia, ok? Então, vocês vão estar produzindo, tá? Uma história em quadrinho. Pode ser realmente uma folha de papel ofício, não tem problema, tá? Antes da gente dar continuidade, eu vou colocar para vocês um vídeo bem bacana sobre história em quadrinho. Preste atenção. Fala, menino! Eu sou o Matheus Henrique, começando mais um vídeo aqui do canal Brincando de Criar.
Dessa vez aqui, pessoal, dizendo pra vocês meus quadrinhos. Ah, pessoal, vale lembrar que eu também fazia desenhos desde meus 2 anos de idade. Aí, né, eu comecei a desenvolver meus próprios desenhos. Esse daqui é o Matheus, é um personagem que eu criei, né? Aqui eu também criei mais personagens, né, para acompanhar o Matheus, né, nas suas aventuras. E aqui estão algumas delas. Eu também, pessoal, gostava muito mesmo de fazer histórias em quadrinhos. Aí eu acabei, né, também fazendo esses mini gibis. Aí, quando eu tinha 7 anos, eu criei esse gibizão aqui, que na minha opinião é um dos mais legais, né? Porque conta uma história cheia de ação, aventura. Então, pessoal, o que a gente vai fazer é uma história curtinha assim, com os meus personagens. Porém, vocês podem fazer com os seus. Vamos lá, criem os seus e bora pro vídeo. Pro vídeo não, os desenhos. Bom, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que fazer é a margem. E acabei. Agora a gente só precisa fazer os quadrados. Então, pessoal, como o nome da minha turminha, né, é Turma do Matheus, então eu já vou colocar aqui. Turma do Matheus. Mas vocês mesmos podem inventar o próprio nome dos seus personagens e da sua turma, tá bom? Agora eu só preciso pensar em um título. Já sei. Então, pessoal, como é dia de chuva, né? Como o tema é dia de chuva, então eu vou até colocar uma gota assim de água, só para dar um enfeite. Pronto. Bom, pessoal, a história tem que ter começo, meio e fim. E agora eu vou fazer aqui o começo da minha história. Então, pessoal, primeiro você escreve o que você quer escrever e depois você faz bolinha em volta. Pronto. Agora, pessoal, eu vou desenhar aqui um cenário. Como ele disse, vai começar a chover, então é melhor eu já fazer aqui o tempo fechando, né? Pronto. Agora, né, como baseado como a situação aqui, né, é no guarda-chuva,
Então, quando for escrever fim, dá pra fazer aqui o... Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? E feito aí na sua casa também. E lembre-se sempre que tem que ser o começo, o meio e o fim. E tchau, gente! E aí, quarto ano, prestar atenção de como vocês podem estar produzindo sua história em quadrinho? Muito tranquilo, né? Espero que tenham gostado. Na página 81, inclusive, fala sobre faça você mesmo, que tá falando aqui o que você acha de produzir uma história em quadrinhos online. Essas páginas aqui, 81, 82 e 83, nós estaremos conversando um pouquinho melhor na live para estarmos decidindo, tá bom? Página 84, estudo da língua, uso do dicionário H inicial. Leia o verbete. Hoje. Aí aqui aparece a palavrinha hoje separada, né? Separação de sílabas, dizendo que é um advérbio. 1 e 2, dois significados. No dia em que se está e na época atual, na atualidade, atualmente. A época atual, aí tá aqui expressões, hoje em dia, na época atual, hoje em dia não se pode mais confiar em ninguém. De hoje a, dentro de hoje em diante, a partir do momento presente, mais hoje, mais amanhã, em futuro relativamente próximo, mais dia, menos dia, né? Então a gente vê também a etimologia, todas as informações de como vocês vão encontrar a palavrinha hoje no dicionário. Embaixo está falando assim, de onde o texto foi retirado? Embaixo desse quadrado, vocês podem observar a palavrinha disponível. Então, aqui tem a informação do dicionário online Michaelis, ok? Observe o verbete com atenção. Quais são as principais informações que ele fornece sobre a palavra hoje? Observem aqui, ó. Hoje é um advérbio que significa o dia em que estamos ou atualmente, né? E digam também a respeito aqui da sua origem etimológica, ou seja, que vem do latim, né? Então aqui a gente tem a etimologia, o significado, como a palavrinha é separada, tá? Todas as informações, isso vocês encontram também no dicionário. 2. Na questão anterior você deve ter percebido que a palavra hoje pode significar tanto o dia em que se está quanto atualmente. Escreva o significado mais adequado a cada uma das frases abaixo. Eu fui ao cinema hoje, o dia que está, ok? Tá dizendo hoje, então o dia em que está. B, hoje quase todo mundo tem celular, atualmente, entenderam? Então, de acordo com cada frase, vocês vão colocar nessa lacuna aí, o dia em que se está ou atualmente. Na página 85, vocês vão observar o texto e vão responder letra A, B, C e D. Na página 86, número 4, escreva com suas palavras uma orientação sobre o modo de consultar palavras como a do exercício anterior em um dicionário. É uma resposta pessoal, né? Mas vocês podem verificar que a gente consulta determinadas palavras pelos verbos, né? Pelos verbos e vocês conseguem com mais facilidade algumas palavras. Por exemplo, a palavra amando, eu vou encontrar a palavra amar, eu vou encontrar a palavra amor, ok? 5. Leia as palavras a seguir e responda ao que se pede. Temos a palavra futebol, música, hoje e horas, e vocês vão estar respondendo, ó. Quantas letras tem a palavra futebol? Vocês vão contar cada letrinha e informar, 7 letras, ok? E a segunda palavrinha hoje, também, basta vocês contarem cada letra. Não é para separar a sílaba, quer saber a quantidade de letras, ok? Então a tia Andréia vai parando por aqui e até a próxima videoaula. Qualquer dúvida retiraremos na live. Um beijo, fiquem com Deus.